paz do Senhor Jesus, por Deus, que Deus abençoe e cuide de cada um de nós. Passando aqui para deixar uma palavra forte da parte do Senhor Jesus. Que Deus cuide, meus irmãos, da nossa noite, da nossa madrugada, né? Porque já são 3 da manhã, 3 e pouca da manhã, estou aqui acordada a meditar na palavra do Senhor, porque o Senhor é bom, meus irmãos, a todo tempo e a todo momento, e a gente tem que buscar, independente qual seja a hora, independente qual seja o tempo, né? Vamos de palavra forte aqui, a abençoada do Senhor, onde se encontra aqui em Marcos 3, verso 4, onde aqui a palavra fala, meus irmãos, sobre a cura da mão atrofiada. E aqui no verso 4 a palavra diz assim: e perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estenda a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como mataria. É forte, né, meus irmãos? Que palavra forte do Senhor, né? Vocês verem aqui que, né, ao Jesus se posicionar para querer operar o milagre na vida daquele homem, né? Na vida daquele homem da mão atrofiada, os fariseus, meus irmãos, os fariseus o observavam, quase que não sai. Os fariseus o observava ele para ver se ele naquele dia, que era um dia de sábado, se ele curaria, se ele operaria, se ele iria, né, fazer o milagre na vida daquele homem. Pois naquele dia de sábado, meus irmãos, não se podia operar, não se podia fazer milagres, não se podia fazer maravilhas, não era lícito naquele dia de sábado, né, fazer milagres, porque eles guardavam o sábado, né? Mas aí os fariseus, eles observavam Jesus para ver se Jesus Jesus ia curar aquele homem, se Jesus ia realizar um milagre na vida daquele homem. Mas diante, meus irmãos, a observação daqueles fariseus, diante aos olhos dos fariseus que observava Jesus para ter o que acusar, para ter o que apontar a Jesus, né? Diante a tudo isso, Jesus ele não se paralisou. Jesus ele não se prostrou. Jesus não hesitou em fazer a cura daquele homem. Jesus chamou aquele homem para o meio e mandou que ele estendesse a sua mão e restituiu a sua mão sã igualmente a outra. Jesus realizou, meus irmãos, o milagre na vida daquele homem. Jesus não se paralisou, meus irmãos, diante ao levante, diante aquilo, né, que eles faziam, né, para com ele, diante ao confronto, meus irmãos, a intimidação, na verdade, né, porque eu creio que os fariseus, ao observar Jesus, ao olhar Jesus, eles intimidavam Jesus, né, com um olhar, esperando, né, uma expectativa de que Jesus ele não fizesse milagre, uma expectativa que Jesus ele se paralisasse. Mas Jesus, meus irmãos, ele não se paralisou, ele não se prostrou, né? Ele foi lá e realizou a cura, ele foi lá e operou o milagre na vida daquele homem. Que você também, meu irmão, minha irmã, não venha se paralisar diante as afrontas, né, de Satanás, diante aquele que lhe intimida com olhares, diante aqueles que ficam te observando, te olhando para ver qual é o seu posicionamento. Que você não venha se paralisar, meu irmão, que você venha continuar marchando, caminhando, seguindo, né, Jesus, que você venha continuar, meus irmãos, que você venha continuar, meu irmão, obedecendo, né, a voz do Espírito Santo de Deus, que você não venha se intimidar, meus irmãos, pela afronta de Satanás, pelo que Satanás tem colocado no seu caminho para te tirar do centro e do alvo que é Jesus. Que você não venha, meus irmãos, se prostrar, mas que você venha adorar, que você venha continuar posicionado na posição a qual Deus ele quer, né, de você. Amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe